Paz, igreja. Estenda suas mãos para cá. E diga assim: Senhor Jesus, abençoa o teu servo esta manhã. Ele está muito cansado, mas usa o Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor já tem falado ao coração dele. Agora fala ao meu, porque se eu estou cansado também, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, palmas para Jesus. Você está no mês de novembro, você está rompendo em fé. Diga aleluia, diga glória a Deus. Me ajuda aí, irmão, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu rompi esta manhã, eu vim aqui para ouvir a Tua palavra. Eu acordei cedo, Senhor, não foi para fazer nenhuma outra coisa senão ouvir a Tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu querido, minha querida, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Manhã que nós vamos falar sobre salvação. O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, Ele é soberano, Ele é digno de honra, louvor e adoração. Estou cansado, consegui romper esse ano e fazer as 30 reuniões que já aconteceu, e Deus tem falado muito comigo. Mas ao mesmo tempo estou tranquilo de estar aqui ministrando a palavra com vocês. Em primeiro lugar, porque depois de 10 dias glorificando a Deus e recebendo de Deus, tenho certeza que você está cheio de Deus. Amém? Então qualquer espirro que eu der aqui, você vai dar um glória. Porque Deus já está falando com você. Deus já está falando com você, então estou tranquilo. E também pela presença dos meus pastores, que confiam não só em mim quando estou pregando aqui, mas todos aqueles que sobem aqui para pregar, eles não estão aqui para estar avaliando, para saber se vai dar mais uma chance, não, mas eles sentam com a expectativa de ouvir a voz de Deus. E isso me deixa em paz, isso me deixa tranquilo. Dos vários cultos que eu vim, eu sentei atrás dos pastores e eu vi o adorando quando o pregador estava aqui pregando. Então, eu estou em paz, estou tranquilo. Eu quero só transmitir aquilo que Deus já está falando comigo há 90 dias. Essa palavra, Deus já tinha falado comigo num culto de oração, eu trouxe aos irmãos, e eu quero repartir ela com os irmãos nesta manhã, porque eu sei que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro, tem outro lá, mas para eu não me perder. Amém? 8h24, 10 para as 9 eu quero entregar. Amém? Lucas, capítulo 19, verso 1 diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Diga assim: Zaqueu. Teve o seu nome mudado. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Diga assim: Jesus vai passar por aqui. Jesus vai passar por aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele hospedou-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se, disse ao Senhor: olha, Senhor,
estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Agora vem o verso da nossa campanha do dia de hoje. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Graças a Deus. Essa luz atrapalha um pouquinho, mas não tem problema. Quem tem que ser visto aqui sou eu, né? Para vocês prestar bastante atenção. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. E vamos fazer uma introdução falando sobre a vida de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Como ele vivia? Qual que era a sua postura? Se nós olharmos esse texto, muita gente conhece. Quem não conhece, né? Quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar dele. Teve uma música que fez bastante sucesso, do Regis Danese, né? Como Zaqueu, enfim. Muita gente conhece a história. E Zaqueu, ele era um homem excluído pelos seus conterrâneos, pelos judeus. Por quê? Porque, melhorou bastante, obrigado, irmãos. Por quê? Ele era um cobrador de impostos. Só que ele cobrava imposto do seu próprio povo. Imagine só, se o governo federal decide baixar uma lei, né, um projeto de lei, dizendo que todos os fiéis, todos os evangélicos de todo o país precisam contribuir por conta da sua frequência nos cultos, né, de ser participante de uma instituição religiosa. E baixa um imposto religioso aí, né, um novo IR para todo mundo que tem que pagar. E o pastor titular da igreja que fica responsável por recolher esses tributos. E chega uma carta em casa assinada pelo pastor Isaías. Aí você imagina, que trairagem. Eu vou lá, eu dizimo, né? O pastor tem coragem de cobrar imposto. Não, eu não vou mais nessa igreja. Aí você muda de igreja, aí o pastor da outra igreja também ele é responsável, ele não tem jeito. Imagina a situação que ficaria, né? A pessoa que vai estar cobrando esse imposto, que precisa fazer isso, porque senão ele perde a sua qualidade de pastor, enfim, né? Isso é só uma hipótese, mas é isso que acontecia naquele momento. Zaqueu, ele cobrava imposto do seu próprio povo. Pior, o texto diz que ele era chefe dos publicanos, ou seja, chefe daqueles que cobravam impostos. Então ele era chefe de uma região, de Jericó, e ele cobrava os impostos de todo mundo. Então ele tinha, né, todos os outros subordinados a ele cobravam os impostos e repassavam a ele. Então era um cara que tinha dinheiro. Então, se nós lermos esse texto, nós vamos pensar, ler superficialmente, podemos imaginar apenas que ele tinha uma baixa estatura e subiu numa árvore. E eu acredito que ele não subiu apenas numa árvore porque ele tinha baixa estatura. Ele subiu na árvore porque ele tinha uma outra característica. Ele tinha outra característica. Imagine se você é rico, dono de uma quantidade considerável de dinheiro, e você tem alguém importante que vai passar no lugar, na sua cidade. Você não vai subir numa árvore, não vai correr para subir numa árvore para poder ver essa pessoa. Você vai pagar para alguém, no mínimo, te colocar nas costas. Você vai dar um jeito para que essa pessoa pegar os primeiros lugares, né? Mas Zaqueu não tinha essa postura. Zaqueu não tinha essa postura. Clemente de Alexandria disse que foi um teólogo no segundo século. Ele afirmava que Zaqueu ele teve seu nome trocado por Matias. E quem foi Matias? Matias foi aquele homem substituto de Judas Iscariotes, que suicidou e ficaram só 11. Matias ocupou o seu lugar. Então olha só o que Deus já estava escrevendo, o
que Deus já estava fazendo na história daquele homem. Por quê? Porque Zaqueu, ele tinha uma qualidade, que é o que eu quero falar agora, sobre graça. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, verso 6, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ele podia dizer assim, eu tenho dinheiro, ele que tem que ir na minha casa. Se ele vai, Jesus vai passar aqui. Não. Então diz para ele passar lá em casa, que eu faço um cafezão para ele. Não. Ele se colocou na posição de ouvinte. Ele se colocou no meio do povo. E correu e subiu numa árvore. Porque disse, eu preciso ouvi-lo. E Deus já estava vendo o coração dele. Diga assim, para eu ser abençoado, Deus olha o meu coração. Deus está olhando o seu coração esta manhã. E sabe o que você deseja, sabe o que você precisa. Deus conhece a sua necessidade mais do que você mesmo. Porém, é pelo seu coração que Ele vai lhe abençoar. Ele conhecia o coração de Zaqueu. E sabia como ele vivia. Sabia como que era a sua postura. Então Zaqueu, ele chamou Jesus. A atenção de Jesus, estando em cima de uma árvore. Jesus disse, desce e vai. Vai para sua casa e vamos lá junto. Vamos que eu vou hospedar lá hoje. E o povo se indignou, porque ele era visto como pecador. Era visto como pecador porque cobrava impostos, muitas vezes de uma forma de extorsão. Ele mesmo disse isso, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E o povo, indignado com isso, não aceitava. Diga assim, mesmo eu, sendo pecador, Deus não me abandona. Ele me chama e diz, quero entrar na sua casa. Amém? Ele vai entrar na sua casa. Ele não olha a sua condição, ele olha o seu coração. Ele sabe o que você deseja. Amém? Nós vamos ler um texto agora, que nós vamos falar sobre graça. Porque eu só entendo isso entendendo a graça de Deus. Eu só entendo isso entendendo a graça. E é um dos assuntos da palavra de Deus, que tem vários, que eu tenho mais apego. Porque hoje de manhã, eu olhei no espelho e disse, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço estar onde eu estou. Eu não mereço estar casado com a mulher que eu casei. Eu não mereço, Senhor. E o amor dele me constrange. O amor dele me constrange. Eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. Eu sou apaixonado. Se você desenvolver uma paixão por Jesus, meus irmãos, dificilmente você vai se decepcionar. Certamente a sua vida vai ser muito abençoada. E o que é a graça? Para falar de salvação tem que falar de graça. Tem que falar de graça. Um presente, um favor imerecido, um presente que eu recebi que eu não merecia receber. Não era meu aniversário, eu não fiz nada de importante, não fiz nenhum curso importante. Não merecia isso. Não merecia nada disso. E Ele me deu. Ele me deu. E nós vamos ler agora o texto de Efésios. O pastor Luciano vai me ajudar, que nós vamos fazer uma dinâmica aqui para você guardar bem o que Deus fez com você e comigo. E os irmãos que vão subir agora, eles vão representar toda a humanidade, como que nós vivíamos. E Deus tem falado tanto comigo por esses dias. E eu tenho olhado, Senhor, não sei porquê, eu não entendo porque Tu me escolheste. Tua graça é maravilhosa. Por gentileza, pastor. Efésios capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, para nós as praticarmos. Aleluia. Por gentileza, meus queridos, vamos ficando de pé aqui, ó. Como eu disse, eles estão representando aqui toda a humanidade. Eu, vocês e todos aqueles que já viveram e ainda vão viver nesse mundo. Não, um de lá, um do lado. Eles vão estar vendados. Pode colocar a venda? Isso. Por quê? Porque eles estão mortos em seus delitos e em seus pecados. E eles estavam mortos, diz o texto. Então do verso 1 ao verso 3 diz que eles estavam mortos em vossos delitos e pecados. Segundo a ordem deste mundo era o que eles obedeciam. E não tinham afeição a Deus. Não queriam saber de Deus. Porque eles eram escravos da carne e dos seus próprios pensamentos. Verso 3. E eles não tinham desejo de ir à igreja, não queriam saber disso, eles estavam mortos. Essa era a condição da humanidade, que dava todos os dias um passo em direção ao inferno. Essa era a minha e essa era a sua condição, dava um passo em direção ao inferno. E Jesus olhou para cada um deles e via o altivo, o mundanildo e o teimonésio. E ele olhava e dizia: ele é altivo, mas eu o amo, eu sei que ele não está olhando para mim, mas eu não tiro os meus olhos dele, porque o meu plano é outro, o meu objetivo é outro. Eu não quero que ele vá para o inferno, porque o inferno não foi preparado para eles. O texto diz em Mateus 25 que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, não para a minha igreja, não para o meu povo, não para a humanidade. Eles são feitura, eles foram criados à minha imagem e semelhança. Mas ainda assim, eles davam um passo para o inferno. E o texto diz, no verso 4, mas, diga mas, diz todavia, mas, todavia, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, riquíssima misericórdia, colocou a mão no altivo, que dizia: eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, porque eu tenho tudo. Esses evangélicos são doidos, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Para que eu vou? Para que eu vou na igreja?
Mas um dia, ele colocou a cabeça no travesseiro e sentiu um vazio na alma. Foi aí que ele sentiu a presença de Deus. Foi aí que Deus disse: é agora. É agora. E Deus começou a falar ao coração dele e diz: eu tenho uma outra história para você. Vem cá, altivo, que eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar o seu nome e vou te colocar sentado. Eu vou te colocar sentado, verso 5, nas regiões celestiais. Porque eu sou Deus. Porque eu sou Deus. Porque eu sou Deus. Pastor Luciano, Romanos 5, por gentileza. Romanos 5, do 19 ao 21, diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ele era um pecador, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Superabundou a graça. Mas a história continua. E a humanidade continua dando mais um passo em direção ao inferno. E Deus continua o seu trabalhar. E a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que Ele tomou as chaves da morte e do inferno. E disse: eu mando, eu que mando. Eu que mando aqui, eu que mando aqui. É Ele que manda nessa maloca. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono dos céus, da terra, do inferno. E diga: para a caminhada, você que não quer, você que não deseja, você que ama o pecado. Aqui você, se você olha e diz: não, eu não quero, porque o bom está aqui, o bom está na pornografia, o bom está na Netflix, o bom é eu passar a noite na balada, isso que é gostoso. Igreja o quê? Eu não quero perder meu tempo, eu estou no mundo, e isso que é gostoso. Mas Deus um dia olha para ele e coloca um vazio na alma dele, e ele diz: puxa vida, falta alguma coisa. E Jesus interrompe a caminhada, para na frente e diz: agora é a sua vez. E ele traz, verso 4. E sabe o que diz o texto? Que o pastor leu em Efésios, verso 5. Ele diz o seguinte: que ele colocou a igreja assentada em lugares celestiais. E tinha um texto que eu, quando me converti, eu escutava e eu pensava: puxa vida, o que será? O que será? O que será que esse texto quer dizer? Que está em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 diz o seguinte: que Deus, Ele colocou uma curiosidade no nosso coração. O verso 9 colocou uma curiosidade, estamos curiosos. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Não te dá uma curiosidade? O que será que Deus tem preparado para nós? Lê para nós aí, pastor, 1 Coríntios, capítulo 2, só que você vai ler o verso 8, 9 e 10. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu,
Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia. Você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo está sentado, sabe aonde? No mezanino do mundo. Ele tem uma visão panorâmica e ele começa a enxergar, ele começa a ver e ele começa a entender a obra de Deus. E ele não está mais agora só salvo, ele está salvo e participante de uma obra eterna. E ele está abençoando pessoas, vidas, porque eles são escolhidos por uma grande obra. O verso 7 de Efésios que o pastor diz, do capítulo 2, diz o seguinte: por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque ele tem pena de mim? Não, para a sua glória, para mostrar nas eras vindouras, no futuro, como ele é gracioso, porque eu merecia isso, nós merecíamos ir para o inferno, irmãos, é o que nós merecíamos. Eu não merecia estar aqui pregando, mas um dia ele me olhou no ventre da minha mãe e disse: você vai pregar o evangelho. Um dia ele te olhou, um dia ele te enxergou e disse: você vai ser uma bênção. E Deus mudou a sua história, mudou a sua caminhada. E agora você tem, diga assim: aleluia. Eu tenho uma visão panorâmica. Eu estou sentado no mezanino do mundo. Eu estou no alto, você está no alto, você tem uma outra visão, você é espiritual agora. As coisas da carne, a gente não entende quem está na carne, mas quem está no Espírito tem uma visão espiritual. Quem está no Espírito participa nos primeiros 13 dias do ano de 12 dias, participa, diz: não, eu vou, porque a minha visão é espiritual. Eu declaro que o mês de novembro vai ser uma bênção, porque é bênção na minha vida, isso é espiritual. Só os espirituais discernem as coisas espirituais, e você está sentado nas regiões celestiais, ainda não o seu corpo, porque esse corpo aí, irmão, vai acabar, vai ser um corpo glorificado, onde a traça não vai roer mais, onde a ferrugem não vai roer mais. Você vai estar caminhando numa nova cidade, não vai precisar mais do sol, que o próprio Deus vai brilhar a Nova Jerusalém, e você vai estar adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Mas hoje você já é espiritual, você já está sentado num lugar de privilégio, e você tem uma obra a fazer. Porque a história continua e a humanidade continua dando um passo em direção ao inferno. E o que nós fazemos com isso? Pastor Augusto Nicodemos conta uma história que quando ele era, para falar da misericórdia de Deus, quando ele era seminarista, já faz muito tempo, ele estava hospedado num sítio, e lá tinha vários livros, né, que ele estudava e tudo mais. Estava retirado lá, estudando a palavra de Deus, e apareceu um rato, e ele viu o rato e não viu mais, e ficou preocupado. Falou: esse rato vai roer meus livros, eu vou ficar doido, eu preciso matar esse rato. E foi numa casa onde vende ferramentas e veneno e tudo mais, e falou: eu preciso, me ajudem, eu estou com um rato. Esse rato aí não adianta você botar veneno, porque eles são pequenininhos, você tem que colocar uma ratoeira lá para ele e tal. Aí ele foi, colocou a ratoeira e ficou em paz, colocou lá a isca e foi dormir. Na calada da noite ele escuta: pá! Peguei o rato. Aí ele foi lá, isso é para falar de misericórdia. Ele foi lá, viu o rato preso. Te peguei. Aí ele pegou a ratoeira, olhou bem para o rato. O rato olhou para a cara dele assim. Ele soltou o rato. Deus pode te pegar em flagrante adultério. Deus pode pegar em flagrante pecado. Mas Ele diz: eu te amo. Eu te amo.
Nunca se esqueça disso. Eu te amo. Eu te amo. E tem uma obra para a sua vida. Porque eu sou rico em misericórdia. Mas ainda assim, a humanidade continua dando um passo em direção ao inferno. Porque é teimosa. Porque vê pessoas se convertendo. Vê a obra que Deus está fazendo no Brasil. Mas ainda assim, não dá o braço a torcer. Eu, quando era criança, raramente se via um programa evangélico na televisão. Hoje, ou você assina uma TV a cabo, toda hora que você muda, é um programa de televisão ali, outro ali, outro ali. Sempre o evangelho, sempre o evangelho. E a humanidade vai vindo, vai olhando isso, e critica, e joga pedra, e não aceita. Na teimosia, vê pessoas se convertendo, vê o vizinho, a vida sendo transformada, olha e vê, não, isso é coincidência, isso aí aconteceu porque tomou vergonha na cara. Não, nada vem de dentro de nós. Não existe algo dentro de mim que diz assim, agora é minha vez. Não, eu não me converti, foi a graça que me alcançou, foi a graça que bateu no meu peito e disse assim, olha, eu quero você hoje, eu quero você. Foi a graça de Deus. E a humanidade continua teimosa, dando um passo em direção ao inferno. Mas a igreja, que tem uma visão espiritual, que está sentada em regiões celestiais, ela diz, não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar porque eu vim aqui por um propósito. Verso 10 do Efésios 2 que o pastor leu, diz o quê? Que nós fomos preparados, fomos chamados para uma obra que Deus já preparou. E a graça, irmãos, ela não é só para salvação, a graça é multiforme. Lê para nós o texto, 1 Pedro, pastor. 1 Pedro. Sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aleluia. E a igreja que tem uma visão espiritual, diga, não, eu vou interromper essa caminhada. E Jesus diz, ide, porque eu salvei de forma sobrenatural Paulo, salvei outro de forma sobrenatural, mas agora eu quero que a minha igreja trabalhe, porque ela foi chamada para isso, ela foi chamada para isso. Isso, leva ele, tira a venda dele, tira a venda da humanidade, porque a humanidade ela foi chamada não para perdição. Fica de pé, que eu já estourei meu tempo em 4 minutos. Fica de pé. Ainda existe aqueles que dizem o seguinte: então eu não preciso fazer nada? Então é a teologia do ladrão da cruz, que no último instante, no último suspiro de vida, foi ladrão a vida toda, ele aceitou Jesus, Jesus salvou. A sorte daquele ladrão que Barrabás não estava naquela cruz. A sorte daquele ladrão que Jesus morreu naquela Páscoa. Porque se fosse na Páscoa seguinte, no ano seguinte, aquele ladrão ia ter o destino de qualquer outro ladrão. Então Deus, Ele é misericordioso, é pela obra dEle. Mas então, o que eu faço com a lei? Eu cumpro a lei, ora bolas, porque depois de uma obra como essa, estou tão constrangido, que eu vou dizer, não vou seguir o que está escrito. Primeiro eu sigo por constrangimento. Agora você vai abrir Salmo 1, que o livro de Salmo abre, dizendo o que a igreja é. O que a igreja é? O que a igreja é? Sabe o que você é? O texto diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. É o que o texto diz. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Antes, a alegria dele, você serve a Deus é com alegria. A alegria dele está
na lei do Senhor, e nela medita de noite. E sabe qual a consequência disso? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, frondosa, as suas folhas não caem, e vai dar fruto no tempo certo, e tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Para você ler isso, porque é impactante demais, irmãos. Glória a Deus. Dá um glória aí, irmãos. Dá um glória aí, me ajuda aí, dá um glória de Senhor, muito obrigado por essa obra. Muito obrigado por essa obra. Glorifica a Deus. Vai sentando e vai glorificando a Deus. Vai sentando e vai glorificando a Deus. Vai sentando e vai glorificando a Deus. Aleluia. Jesus pode escrever a tua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo. Um dia já cansado eu disse: Pai, eu não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. Ele é o meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova e linda, escrita pelo